Opa, aqui é o Gustavo Soares e hoje a gente vai ter uma brevíssima, mas não tão simples, introdução a Nested Styles. A câmera foi... Nested Styles, ou estilos aninhados, como é traduzido para português, é uma funcionalidade muito interessante do InDesign. Ela é poderosa, mas ela é super restrita em termos de implementação, né? Ela só funciona para situações, cenários e conteúdos altamente estruturados. O que eu quero dizer com isso? São tipos de conteúdo que têm sempre a mesma estrutura. Esse é um conteúdo estruturado, né? Então, deixa eu tentar te dar um exemplo real. É como se a gente tivesse assim, um número, aí um tab, e aí uma palavra ou mais, um ponto, e aí depois talvez uma sentença. E aí a gente conseguiria, dentro de uma longa lista que tem exatamente esses parâmetros estruturais, implementar um estilo alinhado, né, alguns nested styles, para que o número tenha uma formatação, para que essas primeiras uma ou mais palavras antes do ponto tenham outra formatação e que talvez o resto do parágrafo tenha ainda outra formatação. Onde que é bom aplicar, né? Quais são os contextos onde isso é muito favorável? Listas, né? Listas são sempre as mesmas, geralmente a lista é gerada por um banco de dados, então listas de preço, catálogo, tudo que tem entrada, que é muito similar. O próprio dicionário, né? O começo do dicionário também é sempre igual. Todos esses conteúdos são favoráveis. Então, apesar de ser super simples, né, o conceito e a usabilidade dessa função, tem algumas coisinhas que eu acho curiosas mostrar. Isso que eu falei, vai ser super breve, vai ser um exemplo só, mas não vai ser tão simples, porque eu já quero te mostrar aqui duas coisas que são bem particulares. Então, dentro desse exemplo aqui, a gente tem aqui o que seria uma tabela, um exemplo fictício, né? Não está formatado como uma tabela, é como se estivesse vindo assim do Word. E o que a gente tem aqui? Se a gente for ver os caracteres invisíveis, a gente tem um texto, um tab de indentação à direita, e números, e aí são números que vão até o final, né? Pode ser... Aqui são números simples, mas como é uma questão de nested styles, você tem que sempre considerar situações um pouco variáveis, né? Então esse número poderia ter vírgula, esse número poderia ter ponto, talvez um hífen, não sei, né? São situações aqui, o que a gente está vendo nesse exemplo é super simplório, são números sem nada, né? Sem nenhum tipo de pontuação, mas pode ser que no cenário real eles tivessem intervalos de número, que eles tivessem ponto, vírgula, enfim. Então, esse aqui é um cenário altamente estruturado, a gente sempre tem texto, um tab indentado à direita e o dígito. Então, esse tab de indentação à direita, ele é um delimitador muito bom, né? Por quê? Porque ele diz pra gente, ele é um marco muito claro em todas essas linhas. E aí não tem muito milagre, a gente vai usar ele. Quais são delimitadores ruins? Um espaço, um hífen. Esses delimitadores são fracos, porque pode ser que no meio de uma palavra você tenha o hífen, pode ser que no meio de apareça uma palavra composta. Então eu sempre recomendo que você utilize delimitadores que têm pouca incidência no texto corrido, então colchete, chaves, esses são melhores. E também, claro, caracteres que você consiga, ou que alguém, um jornalista, o autor, o redator, alguém consiga inserir no teclado fácil também, não adianta ser um delimitador super difícil de inserir no teclado, também não vai dar certo. Então, nesse caso aqui, a gente tem a palavra, o tab de indentação à direita
E o número? E eu vou querer transformar esse número em bold, só que eu não quero ficar inserindo esse estilo manualmente, linha a linha, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui nos estilos de parágrafo, vale a nota aqui que nested styles vivem dentro dos estilos de parágrafo, então a única maneira de você conseguir implementar estilos alinhados é você criar um estilo de parágrafo, não dá para fazer de outra forma. Então aqui eu criei um que se chama Nested Styles, né, que está aplicado em toda essa massa de texto. Vamos lá dar uma olhada então. Então eles ficam aqui embaixo, ó, junto com Drop Caps. Então tem Drop Caps e Nested Styles. Isso, claro, se você está em design em português vai estar com outros nomes, né, mas acredito eu que seja estilos alinhados. E é esse grupo aqui do meio. O que a gente vai fazer com esse grupo do meio? A gente vai inserir um novo Nested Style. Então, nesse nosso caso, a gente vai ter 2 Nested Styles. Por isso que eu falei que é breve, mas não é tão simples. Porque a gente precisa marcar, de certa forma, um Nested Style até o nosso delimitador. Se o nosso delimitador fosse, por exemplo, uma barra vertical, um travessão, alguma coisa que a gente quisesse aplicar uma formatação nele, um estilo de caractere nele, a gente teria 3 estilos alinhados. A gente teria um para o que vem antes, um para ele e um para o que vem depois. Se o que vem depois é o seu estilo de parágrafo normal, você só vai usar 2. Então, o que a gente vai fazer aqui é o inverso. O nosso estilo de parágrafo é o começo. Então, o que está aqui, ó, Fagundes, Inácio, Castro, José, Antunes, esses nomes, eles são o estilo de parágrafo. A gente não quer aplicar um estilo de caractere sobre eles, então eles têm que ficar como eles são. Como é que isso vai ser representado aqui no Nested Style? Ele fica exatamente dessa forma, ó. A gente não quer aplicar nenhum desses estilos de caractere nele. Por exemplo, se a gente aplicasse bold, aí ele está falando aplique bold através, né, de uma palavra. Todos esses termos aqui eles são clicáveis, né? Então a gente tem através, incluindo e através sem incluir. Isso vai ficar para um outro vídeo. E a quantidade, então se é 1, 2, 3 palavras, e quando a gente clica aqui em palavras também a gente tem algumas opções, podem ser sentenças, caracteres, letras, dígitos, até o final tem um caractere especial no InDesign que é o End Nested Style Here, tab, alinhamento, quebra forçada de linha, indentação, enfim, tem algumas opções. Curiosamente a opção que a gente quer não tem. Eu não sei se você reparou, mas a gente quer usar como delimitador o tab de alinhamento à direita, e esse cara não está aqui, né? A gente tem só tab, e só tab não funciona, né? Então, tá vendo? Ele passa reto, ó, ele deixa tudo bold. Então lembra, o que a gente quer é deixar o começo sem formatação nenhuma, no estilo de parágrafo, e aplicar bold só depois do delimitador. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar nenhum estilo de caractere até o tab de alinhamento à direita. Eu vou deixar aqui como tab, que eu já vou te mostrar. E depois a gente quer aplicar o bold até... E aí, quando você quer aplicar alguma coisa até o final, o que é muito comum usando estilos alinhados, eu recomendo que você utilize esse End Nested Style Character. Por quê? Porque não é um caractere que existe no Word ou que vai existir no Google Docs. Ele é um caractere que só existe no InDesign. Então, se você quer que alguma coisa seja aplicada até o final, ele só não vai ser aplicado se alguém colocar esse caractere especial. Ninguém vai colocar ele, então ele vai ser aplicado até o final. Para isso aqui funcionar, a gente precisa trocar o tab por um tab de alinhamento à direita. E aí? Falei que não era simples, era breve, mas não era simples. Como é que a gente vai descobrir isso aqui? Esse campo aqui que tem essas opções, ele permite que a gente escreva
caracteres aqui, ele permite que a gente coloque hífen, ele permite que a gente coloque interrogação, ele permite que a gente coloque exclamação, ele permite que a gente escreva o caractere que a gente quer que seja usado como um delimitador. A questão é que o InDesign não fala isso pra gente, né? A interface não diz isso pra gente. Então aqui eu estou colocando vários caracteres que são literais, eu estou realmente colocando o caractere. Mas o que acontece é que esse campo aqui também aceita metacaracteres, que são caracteres que têm uma carinha diferente, digamos. E os metacaracteres que podem ser utilizados aqui dentro de Nested Styles são os metacaracteres que a gente vai encontrar na janelinha do Find and Change na aba de texto. Eu não sei se você já mexeu com metacaracteres para Find and Change, mas você já deve ter visto que você pode procurar qualquer fim de parágrafo, dá para procurar qualquer dígito, a gente pode procurar fazer buscas abstratas. Então o metacaractere que a gente precisa colocar aqui é o metacaractere de tab alinhada direita. E para saber qual é esse metacaractere, a gente vai ter que ir lá na janelinha do Find and Change e descobrir qual é ele, né? Então vamos deixar aqui, vou deixar aqui com uma palavra, eu vou dar um OK e vou lá, aqui já a princípio funcionou, né? E você olha aqui e fala, não, funcionou. Mas se eu mudar aqui o Fagundes e algum desses nomes aparecer com sobrenome, já era. Então não dá, tem que ser utilizado o delimitador. Então a gente vai lá na janelinha de Find and Change, na aba Texto, e aqui no Procurar Por, no Find What, a gente vem aqui nesse menu arroba da direita e é nesse cara que a gente vai encontrar os metacaracteres. Então aqui a gente tem que procurar o tab alinhado à direita. Ele não é esse cara, não é esse cara, ele não está em símbolo, ele não está em marcadores, ele não é hífen nem espaço, ele não é espaço branco, até poderia estar em espaço branco, ele não é aspas, não é um caractere de quebra, não é uma variável, ele é outro, ele está na categoria outras. Então ele está aqui, ó, tab de indentação à direita. Esse cara é circunflexo matemático Y. Então a gente copia, pode apagar, a gente não quer procurar ele. A gente vai voltar aqui para editar o nosso estilo de parágrafo dentro do Nested Styles. E aí a gente vai colocar aqui, ó, ao invés de palavras, deixa eu mudar aqui para deixar em alguma coisa que vai ficar bem errado. Então tá vendo, ó, não tá funcionando e a gente vai colocar ele aqui, que é o tab de indentação à direita. E agora tá funcionando, né? Se você estiver tentando acompanhar ou tentando fazer, você tem que sempre prestar atenção se o seu preview tá ligado ou tá desligado, né? Porque pode ser que você esteja fazendo achando que está acontecendo, não está acontecendo e na verdade está acontecendo. Então, ok. E uma maneira muito bacana de testar isso, né, ou de ver isso acontecer, é simplesmente pôr para jogo, né? Então aqui, como se eu tivesse uma... Vou escrever aqui a Inês. O tab de indentação à direita, o atalho para ele é Shift Tab. E aí, quando eu escrever aqui, teoricamente deveria vir bold. E voilá! Essa foi uma brevíssima introdução a Nested Styles, mas deu para ver duas coisas que eu acho que são super importantes. Uma, você pode usar o none como estilo de caractere para cadenciar melhor aonde esses estilos são aplicados, então você pode aplicar nada até um lugar. E depois você pode utilizar metacaracteres ou caracteres literais que estão além daquele menuzinho. Então são duas coisas que na verdade são usos bem sofisticados da funcionalidade. Uma funcionalidade que é simples e é fácil de implementar. Pode ser que te ajude. Espero que sim, espero que você tenha curtido e a gente se vê na próxima. Opa, aqui é o Gustavo Soares.
Nested Styles.